Vou te dar um exemplo para você me entender. Quando eu tinha lá meus 14 anos, mais ou menos, ali pelo ensino médio, tava na época do apogeu do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona e tal, e tinham vários vídeos na época do Joga Bonito. Joga Bonito era uma série de vídeos da Nike que tinha Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo novinho ainda, e eles sempre fazendo várias firulas com a bola, várias paradas e tal, aquele show da época do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. E aí eu, com meus 14 anos, gostava de futebol e tal, vira e mexe, sentava de frente pro computador e ficava ali, cara, horas assistindo aqueles vídeos. E aí quando eu pegava a bola para tentar fazer igual, qual era o resultado? Fracasso total. Fala galera, tudo tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História. E nesses tempos aí difíceis que a gente está vivendo, eu resolvi gravar uma série de vídeos aqui para poder ajudar a galera que está se preparando para quando finalmente o tal do vestibular chegar. E hoje eu queria te fazer uma proposta, cara. E a proposta é a seguinte: a gente pega uma questão que já caiu na prova do Enem, analisa o assunto dessa questão, vê na prática como esse assunto foi cobrado e ainda pega algumas dicas de estratégias de como fazer uma questão de história na prova do Enem. E por que eu tô te propondo fazer uma questão comigo? Uma coisa que geralmente a galera me pergunta muito é: professor, qual uma boa estratégia para eu estudar? Qual uma boa estratégia para eu fixar as coisas na minha cabeça? E eu sempre falo pra galera que fazer questões é algo fundamental para você fixar um conteúdo na tua cabeça e principalmente para você efetivamente colocar em prática algo que você está estudando, algo que você está aprendendo com uma aula. Às vezes, ficar só na teoria, ficar só assistindo a aula, ficar só lendo alguma coisa, não é tão eficaz quanto se você fizesse isso e logo na sequência você tentasse colocar isso na prática. Vou te dar um exemplo para você me entender. Quando eu tinha lá meus 14 anos, mais ou menos, ali pelo ensino médio, tava na época do apogeu do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona e tal, e tinham vários vídeos na época do Joga Bonito. Joga Bonito era uma série de vídeos da Nike que tinha Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo novinho ainda, e eles sempre fazendo várias firulas com a bola, várias paradas e tal, aquele show da época do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. E aí eu, com meus 14 anos, gostava de futebol e tal, vira e mexe, sentava de frente pro computador e ficava ali, cara, horas assistindo aqueles vídeos. E aí quando eu pegava a bola para tentar fazer igual, qual era o resultado? Fracasso total. Não conseguia fazer absolutamente nada do que os caras faziam. Eu ali 2 horas assistindo o vídeo e na hora da prática eu não conseguia fazer absolutamente nada. Isso tem a ver com o fato, claro, de eu ter um pouquinho menos de talento do que o Ronaldinho Gaúcho, mas isso também tem a ver com o fato de eu ficar olhando os vídeos e não praticar. Quando é que eu comecei a conseguir fazer uma coisinha ou outra? Não muita coisa, tá? Porque de fato eu jogo um pouco menos que ele. Quando é que eu comecei a conseguir fazer uma coisinha ou outra? Quando eu comecei a assistir um pedaço do vídeo, pegar a bola e tentar fazer na prática. Assistir um pedaço do vídeo, pegar a bola e tentar fazer na prática. E assim, eu não só ficava teorizando, assistindo, olhando, mas eu tentava colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo naquele vídeo, aquilo que eu estava assistindo naquele vídeo. Da mesma forma, eu te proponho que você faça aí, na tua organização de estudos. É fundamental você fazer questões para você colocar na prática aquele aprendizado que você está tendo através da leitura, através das aulas que você está assistindo. E aí se torna muito mais interessante você assistir de repente 1, 2 vídeos sobre um determinado assunto e depois sentar para fazer várias questões do que você assistir 5, 6 vídeos sobre um determinado assunto e não ter tempo de colocar isso na prática. Por isso eu te digo, fazer questões é uma das partes mais importantes dessa tua rotina de estudos pensando no vestibular. E por isso eu tô te propondo a fazer uma questão comigo hoje. E não vai ser qualquer questão. Vai ser uma questão especificamente sobre o tal do Estado Novo, a ditadura do Getúlio Vargas. Assunto que nos últimos 10 anos de Enem caiu 8 vezes, cara. E aí você me pergunta assim: pô, professor, mas uma coisa que você falou me chamou a atenção. Ditadura do Getúlio Vargas? Dentro do governo Vargas teve ditadura? Eu sempre vejo uma imagem popular tão legal dele, eu sempre vejo o pessoal falando bem pra caramba dele. Teve ditadura dentro da era Vargas? E sim, cara, teve ditadura
na Era Vargas. E eu vou te dar um só exemplo que vai te mostrar que realmente teve um períodozinho da Era Vargas, o tal do Estado Novo, entre 1937 e 1945, que foi uma ditadura. Em um exemplo, eu tento te mostrar isso. E qual é esse exemplo? Um exemplo que tem a ver com um lugar físico. Um lugar que, para você que está aqui no Rio de Janeiro, você pode visitar. Que lugar é esse? Atualmente, a Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Naquela época, a Alerj, num momento onde o Rio era a capital do Brasil, capital federal, a Alerj era a Câmara dos Deputados, a casa do Legislativo brasileiro, até chegar ao Estado Novo. Quando chega o Estado Novo, o Legislativo não está funcionando. Quando chega o Estado Novo, você não está escolhendo deputados para te representar. Quando chega o Estado Novo, com o Legislativo fechado, com os tais dos direitos políticos estando bastante restritos, aquele local, que era até então a Casa do Legislativo, a Câmara dos Deputados, o Palácio Tiradentes aqui no Rio de Janeiro, vira a sede de um departamento fundamental do Estado Novo Varguista. Vira a sede do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, um órgão que esteve totalmente conectado com uma ação que não é exatamente muito democrática, com a tal da censura. Se a gente está falando de censura, a gente está falando na não existência de uma plena liberdade de imprensa. Se a gente está falando de censura, a gente está falando da não existência de uma plena liberdade de expressão. Se eu não tenho uma plena liberdade de imprensa, se eu não tenho uma plena liberdade de expressão, a gente está falando que os tais dos direitos civis estão bastante restritos. Então, se eu tenho direitos políticos muito restritos, se eu tenho direitos civis muito restritos, eu tenho uma cidadania muito restrita. E a partir disso você pode perceber, o Estado Novo foi sim um regime de cunho ditatorial. Só de olhar para a função do Palácio Tiradentes pré-Estado Novo e pós-Estado Novo, antes Câmara dos Deputados, depois casa de um órgão responsável por censurar. Só de olhar para a função do Palácio Tiradentes, só com um exemplo, eu consigo te mostrar que sim, o Estado Novo teve um caráter ditatorial. E esse órgão que passou a funcionar ali no Palácio Tiradentes, o tal do Departamento de Imprensa e Propaganda, foi um dos órgãos mais importantes para o funcionamento do tal do Estado Novo. E a Era Vargas, como você provavelmente já ouviu falar, é um dos assuntos mais recorrentes na prova do Enem. Nos últimos 10 anos, são 19 questões sobre Era Vargas na prova do Enem. E dentre os assuntos inseridos na Era Vargas, um dos assuntos que já apareceu 2 vezes consecutivas, provas de 2017 e 2018, um assunto que se repetiu então em 2 anos seguidos, foi exatamente a importância da propaganda política para a construção da imagem do próprio Getúlio e para a construção de uma imagem positiva do regime. E foi exatamente o tal do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o órgão responsável por esta construção da imagem do Getúlio, por esta construção da imagem do regime. Foi o DIP que foi o órgão mais importante para essa propaganda política que o Enem já abordou em 2 anos consecutivos. Então, na hora de tu estudar sobre a tal da Era Vargas, na hora que tu estiver lendo, assistindo um vídeo sobre o tal do Estado Novo, mantenha o teu foco muito em alta quando você estiver ouvindo falar sobre o DIP. Porque esse é um assunto que já se repetiu no Enem e quem sabe pode se repetir de novo. E aí você me pergunta assim, pô professor, mas se caiu em 2 anos seguidos, será que vai cair novamente num espaço breve de tempo? Se já caiu, será que a chance de escolherem outros assuntos não é maior? Quando a gente está pensando na prova do Enem, não é bem assim não. O Enem gosta de cobrar determinadas coisas repetidas vezes. O Enem gosta, por exemplo, de falar de democracia direta quando fala de Grécia Antiga, repetidas vezes. O Enem já cobrou 6 anos seguidos o Estado Novo de Vargas. Então eu te digo, se o assunto é um assunto que já se mostrou relevante para a prova do Enem, se o assunto é um assunto que já apareceu algumas vezes na prova do Enem,
Sim, esse assunto pode se repetir constantemente sem problemas. O DIP já apareceu 2 vezes seguidas na prova do Enem, já apareceu no PPL, o DIP com certeza é um dos assuntos que o Enem mais gosta sobre a Era Vargas, que é um assunto tão cobrado. Então, se eu fosse você, eu ficava com o ouvido atento para a gente conversar um pouquinho sobre esse tal desse departamento de imprensa e propaganda. E para falar sobre ele, como eu disse lá no início do vídeo, eu quero ir para a prática. Eu quero olhar com vocês uma questão dessas que já caiu no Enem sobre o departamento de imprensa e propaganda, para a partir da análise dessa questão a gente conseguir fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais densa de como funcionava realmente esse tal desse DIP. E eu já vou botar a tela do meu computador para a gente poder fazer essa questão junto. Mas antes disso, eu queria responder uma pergunta que geralmente muitos alunos me fazem. Muitos alunos viram para mim e me perguntam assim: pô, eu preciso ler o texto de todas as questões de história do Enem? O Enem sempre bota uns textos enormes lá, o tempo é corrido, eu preciso realmente ler o texto para fazer todas as questões? Cara, eu vou te dar uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é, sim, você precisa ler o texto. Sim, é importante que você leia o texto para a prova do Enem. E por quê? Vira e mexe, no comando das questões aparece assim: segundo o texto, de acordo com o trecho citado, analisando os 2 textos. Ou seja, se o comando da questão te pede para partir do texto, bom, sem ler o texto fica impossível. Então, a notícia ruim é: sim, você tem que ler o texto. Mas eu vou te dar uma notícia boa para tentar contrabalancear isso aí. A notícia boa é: se o comando da questão pede uma conexão com o texto, isso significa que o texto te ajuda a fazer a questão. Isso significa que às vezes você pode nem ter uma lembrança tão forte sobre um determinado assunto, mas aquele texto vai sim te ajudar a chegar mais perto do gabarito. Até porque, tradicionalmente, o gabarito das questões do Enem, ele tem uma conexão com o texto. Tradicionalmente, o gabarito das questões do Enem, ele se conecta com o texto. É bom você escolher um gabarito que tenha a ver com o texto. Então a notícia ruim é: você tem que ler o texto. Mas a notícia boa é: esse texto vai com certeza te ajudar a chegar mais perto do gabarito daquela questão. E aí eu vou te dar uma dica para melhorar essa notícia ruim. Se você tem que ler o texto e isso significa que o teu tempo vai ficando mais escasso na prova do Enem, eu vou tentar compartilhar com você uma estratégia para não perder tanto tempo assim. Eu não sei como é que vocês são, mas eu sou um cara que eu tenho um pouquinho de dificuldade de atenção. Então, por exemplo, se eu ler o texto e depois ler o comando da questão, provavelmente eu vou ter que voltar no texto para ler tudo de novo, porque aquela informação vai ter simplesmente sumido da minha cabeça. Então, para que isso não aconteça, eu tenho que ler 2 vezes aquele texto, gastando assim mais tempo. Qual é a estratégia que tradicionalmente eu gosto de seguir? Primeiro eu leio o comando da questão. Ali eu descubro o que a questão quer de mim. Aí eu vou no texto e já leio o texto procurando quais informações podem me ajudar a responder aquele comando. Vamos ver isso na prática? Vamos lá, acompanha comigo na minha tela aqui a questão sobre o departamento de imprensa e propaganda, a questão sobre a propaganda política na Era Vargas, que eu selecionei para a gente fazer junto. Se liga. Então, olha só, essa questãozinha caiu em 2017, beleza? E a gente vai fazer exatamente o roteiro que eu acabei de conversar com vocês. Vamos ler o comando, depois a gente bate o olho no texto para já procurar as informações que nos ajudem a responder a questão. Olha só, comando da questão. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, já te deu uma informação, sendo fundamental a propaganda política, na medida em que visava. Então, olha só, ele está me dizendo que o controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, e ele me diz que isso era fundamental à propaganda política na medida em que visava. Então, o que esse controle sobre os meios de comunicação visava? Bom, vamos ler o texto e vamos ver se o texto nos ajuda a chegar a uma resposta sobre isso. O texto diz assim: durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda
procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Para quem não está ligado, esse cara aqui era o ministro da propaganda nazista, beleza? Então, olha só, o texto me diz assim, durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e do envolvimento das multidões. E não era tão importante o significado das palavras. Eles não falam para dizer uma coisa, mas para obter um determinado efeito. Então, percebam como é que o texto te fala que a propaganda, né, dentro do Estado Novo, ela vai visar empolgar a galera, envolver as multidões através dessas mensagens políticas, obter um determinado efeito. E aí o comando da questão te fala, o controle sobre os meios de comunicação foi fundamental à propaganda política na medida que visava. O que esse controle visava? Vamos ver as alternativas aqui. A alternativa A diz assim, conquistar o apoio popular na legitimação do governo. A B, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. A C, aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. A D, estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. E a E, alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Pelo texto, gente, a propaganda visa gerar empolgação, envolvimento das multidões. O significado das palavras nem importa muito, mas a gente quer obter um determinado efeito. Qual é a alternativa que te parece melhor? Qual é a alternativa que te parece mais encaixada? Qual é a alternativa que te parece fazer mais sentido? Te parece fazer sentido que quando eu falo, sem querer nem dizer tanto o significado, mas só obter um efeito, te parece que eu quero ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas? Te parece que eu quero aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil? Eu estou falando para gerar empolgação. Eu estou falando sem querer dizer muita coisa, o significado nem importa, eu quero só obter um efeito. Será que eu estou querendo estender a participação democrática dentro do Estado Novo que controlava, o comando da questão está te dizendo, o Estado Novo controlava os meios de comunicação? Será que eu estou querendo estender a participação democrática? Será que eu estou querendo alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo? Será que eu quero controlar os meios de comunicação, restringir o que vai ser dito para alargar o entendimento? Ou será que quando eu falo que a propaganda quer empolgar, quer envolver as multidões, sem que as palavras tragam um significado tão grande, mas que elas tragam efeito? Será que eu estou querendo controlar os meios de comunicação visando conquistar o apoio popular para legitimar esse novo governo? Bom, eu não sei para vocês, mas para mim parece que essa é a melhor alternativa. Para mim, parece que a letra A faz todo sentido quando a gente lê o comando, lê o texto, conecta as duas coisas e olha para um gabarito que tem exatamente a ver com o texto. Assim a gente vê na prática uma questãozinha sobre o DIP na prova do Enem. E para a gente poder encerrar esse raciocínio de hoje, eu quero pensar com vocês em um grande resumo do que você precisa saber sobre o DIP para não só resolver essa questão aí, mas resolver outras questões sobre esse assunto também. Vamos sair da tela do computador, vamos voltar para a tela grande para eu poder fazer um resumão disso tudo com vocês, do que você precisa saber sobre o DIP para ter um bom desempenho nas questões que abordarem esse assunto. Vamos lá. Então, a primeira coisa da gente pensar, na prática, como é que esse tal desse DIP já apareceu no Enem? Bom, basicamente, as questões que envolvem o DIP, elas sempre tentam entender qual é a importância dessa propaganda política para a construção, tanto da imagem do próprio Getúlio, quanto dos valores propagados dentro do Estado Novo, propagados por aquele governo getulista. Então, quando a gente olha para as questões do Enem sobre
a propaganda política, tradicionalmente elas querem que você fale, que você responda sobre como essa propaganda foi fundamental para difundir os valores do governo, como a propaganda foi fundamental para que a imagem do Getúlio fosse sendo construída como uma grande liderança, e também que você pense como esse DIP serviu para controlar quais informações circulavam no Brasil. O DIP, ele também censurava jornais, cinema, rádio, revistas. A ideia era garantir que sempre os conteúdos que fossem ao público no Brasil estivessem atrelados ao pensamento do governo, estivessem atrelados aos valores que o governo defendia. Então, na prática, o DIP aparece sempre pensando nesses aspectos. Como ele auxilia na divulgação dos valores do governo, como ele auxilia na divulgação de uma imagem positiva do Vargas, o pai dos pobres, o responsável por dar ao povo as leis trabalhistas, era assim que o DIP vendia ele, e o responsável também por controlar a informação que circula no país, sempre garantindo que essa informação esteja atrelada aos valores do governo, aos projetos do governo. E para que você consiga entender legal, na prática, o funcionamento do DIP, eu vou tentar te dar um exemplo conectado com o teu cotidiano para ver se isso vai fazer sentido na tua cabeça. Pensa comigo assim. Imagina que aí na tua sala, você que está no terceiro ano, a gente vai ter uma eleição para escolher quem vai ser o cara que vai ser o representante da tua turma na comissão de formatura. Tem duas coisas que alguém do terceiro ano está sempre pensando. Uma delas é vestibular, outra delas é formatura. Essas duas coisas estão o tempo todo na mente da galera que está no terceiro ano. Só que quando foram fazer a eleição aí na tua sala, para o representante da tua sala na comissão de formatura, ninguém queria se candidatar. Afinal de contas, o pensamento primeiro, ou não, é o do vestibular. E aí, como a comissão exige um envolvimento, exige que você gaste um tempo e tal, ninguém estava muito afim de se candidatar. E aí, é que um camarada da tua sala viu nessa história de participar da comissão de formatura a oportunidade perfeita para ele conseguir alcançar uma posição de uma espécie de liderança dentro da sala. Alcançar uma posição onde ele se colocasse como um líder perante a sala. E aí, ele, candidato único, basicamente, foi escolhido como representante da tua turma na tal da comissão de formatura. E aí o que ele fez? Ele, percebendo malandramente quais eram os gostos da galera da sala, ele entendeu que no campo da comida a galera da sala não aceitaria que não tivesse pizza no dia da formatura, e no campo da música a galera da sala não aceitaria que não tivesse um show de pagode na formatura. Hoje em dia as formaturas viraram super eventos, mega eventos e tal, e vocês não aceitariam que não rolasse um show de pagode. Então ele percebeu que existiam ali meio que dois valores que deveriam ser propagados, que deveriam ser divulgados, que deveriam ser adotados como os valores da liderança dele enquanto cara da comissão. Garantir a pizza pra galera comer e garantir o pagode pra galera curtir. E aí ele resolveu então criar uma espécie de Instagram da comissão de formatura, Instagram onde ele pudesse mostrar a atuação dele em prol dos desejos da turma, em prol daquilo que a turma queria para todos. E aí nesse Instagram, a todo momento, ele postava lá no feed, ele postava stories, mostrando a luta dele para garantir que vocês tivessem rodízio de pizza liberado a noite toda na tua formatura. Então ele bota lá o story: galera, hoje eu tô aqui em reunião com a Domino's Pizza, tentando achar um preço legal pra gente poder ter Domino's a noite toda. E aí no dia seguinte ele bota: galera, hoje eu tô aqui em reunião com Pizza Hut pra ver se o Pizza Hut cobre o valor da Domino's pra gente ter pizza a noite toda. E aí na outra semana: galera, hoje eu tô aqui com o pessoal do Mama Jama tentando negociar uma pizza mais gourmet
PT também e tal, não sei o quê. E nisso ele vai jogando ali, ó. Olha ele construindo a imagem dele, olha ele construindo aquela jogada de eu sou o cara que tá trazendo as coisas de bom pra vocês. E aí, uma vez resolvida essa história da pizza, ele começa a atuar em cima do pagode. Então ele fala, pô galera, hoje eu vou ter uma reunião aqui com a galera da turma do pagode pra ver se eu consigo contratar eles pra nossa formatura. Pô galera, hoje eu vou ter uma reunião aqui só pra contrariar, com a presença do Alexandre Pires, inclusive, pra tentar trazer o SPC pra nossa turma. E na outra semana, galera, hoje eu vou ter uma reunião com o pessoal do Tiaguinho, ele parou a tardezinha, mas eu tô tentando trazer uma tardezinha especial pra nossa formatura, pra fazer dela o grande evento, eu diria, do século. E assim ele vai ali, mostrando, em cima dos valores que ele percebeu como fundamentais, como dois pilares ali, ele vai mostrando a atuação dele buscando isso. A atuação dele em prol da turma, a atuação dele para transformar a tua vida em algo melhor. Só que nesse processo todo surgiram alguns comentários. Pô cara, mas você só fala do pagode? Não vai ter outro estilo musical? Pô cara, mas você fala só da pizza? Não vai ter outro tipo de comida por lá? E ele, acreditando que talvez esses comentários pudessem de certa forma arranhar um pouco da imagem dele, ele começou a moderar esses comentários. Alguém pediu funk, deleta. Alguém pediu pão de queijo, deleta. Alguém pediu sertanejo, deleta. Alguém pediu, sei lá, pensa numa comida que você gosta. Se não for pizza, deleta. Porque dentro dessa formatura, dentro dessa comissão de formatura, os valores são pizza, pagode e quem tá trazendo isso pra vocês sou eu. Eu acho que nesse exemplo você conseguiu entender basicamente como funciona o DIP. O DIP controla, censura, exclui os pensamentos, as ideias que se chocam com aquelas ideias que são os grandes valores do governo. Vou te dar dois exemplos: nacionalismo, trabalhismo dentro da era Vargas. Então o que vem de oposto eu tiro. O que vem de oposto eu elimino. E ao mesmo tempo eu tô ali a todo momento divulgando aquilo que eu acredito, divulgando aqueles que são os pilares do meu governo, divulgando aquilo que é a base do meu modelo político. E depois dessa conversa toda, eu acho que a gente pode resumir o Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio Vargas em apenas duas palavras. E se você souber essas duas palavras, se você raciocinar a partir dessas duas palavras, eu tenho certeza, as questões que envolverem propaganda política na era Vargas, propaganda política no Estado Novo vão se tornar questões muito mais fáceis para você. As duas palavras são, anota, propaganda e censura. Propaganda ia difundir a ideologia do governo. Então tudo aquilo que tinha a ver com nacionalismo, tudo aquilo que exaltava o Brasil seria divulgado. Trabalhismo, tudo aquilo que tinha a ver com a valorização do trabalho seria divulgado. Tudo aquilo que tinha a ver com exaltar a imagem do governante seria divulgado. Vargas seria então o grande promotor dos benefícios sociais, aquele que trouxe algo de bom para tua vida. Se tua vida mudou, trabalhador. Se tua vida melhorou, trabalhador. Não é porque você lutou, não é porque você tentou fazer com que isso acontecesse, não. É porque ele, Getúlio, te deu essa mudança. Ao lado da propaganda, a censura, que visava combater qualquer tipo de penetração de ideias que pudesse ser vista como perturbadora daquela ordem nacional criada pelo governo. Então, jornais, revistas, o teatro, o cinema, o rádio, tudo que circulava nesses meios seria amplamente censurado. Inclusive, retomando aquilo que eu falei lá no início da aula, a liberdade de imprensa seria bastante restrita nesse período. A própria Constituição de 1937, ela trazia uma série de restrições à liberdade de imprensa. Então a relação do governo varguista com a imprensa durante o Estado Novo, ela sempre foi uma relação complexa. Em 1940, por exemplo, a gente tem a polícia invadindo o jornal Estado de São Paulo. Você tem a polícia invadindo um jornal
jornal, você percebe que a relação desse governo com a imprensa não era exatamente a melhor do mundo. Era um ambiente marcado pela atuação do DIP no campo da censura. Então, propaganda, censura. Essas duas palavras resumem basicamente o que você precisa saber sobre o DIP para aumentar e muito as tuas chances de acerto em questões que envolvam esse assunto. Bom, agora que você já tem as ferramentas para poder mandar bem em questões sobre o DIP, eu queria te convocar a treinar. Eu queria te convocar a colocar isso em prática. Não fica só no, eu assisti um vídeo legal sobre ditadura do Vargas, eu assisti um vídeo legal sobre o DIP. Não fica só nisso não, dá um passo além. Bota isso em prática. Se você quiser, eu vou disponibilizar no meu Instagram mais questões exatamente sobre o DIP. Dá uma olhada, coloque em prática e perceba como essa conversa se torna muito mais fixa na tua cabeça depois que você treina essa parada. Beleza? Eu espero que essa conversa de hoje tenha sido útil nesse teu caminho, nessa tua jornada rumo a tão sonhada vaga que todos os vestibulandos desejam na Universidade dos Sonhos. Um forte abraço, se cuidem. Tchau, tchau, meu povo.